Olá, meus amigos, eu sou a Bia Kisses. Já estamos na madrugada do dia 17 de fevereiro de 2016, um dia que deveria ser marcado pelo depoimento do Lula e sua mulher num inquérito criminal no Fórum da Barra Funda a respeito do triplex do Guarujá. Ao invés disso, esse dia será marcado por uma manobra que muito nos envergonha como brasileiros. Essa manobra ela está sendo perpetrada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que, aliás, diga-se de passagem, é presidido pelo senhor Janot, Procurador-Geral da República, esse mesmo que se recusa a denunciar a Dilma, esse mesmo que se recusa a denunciar o Renan Calheiros e por aí vai, né? E que agora, mesmo diante das provas irrefutáveis que o juiz Moro diz que existem do desvio de campanha e de verba para campanha, ele continua afirmando junto ao TSE que não existe motivo para cassação. Bom, então, esse é o quadro, né? E dentro do conselho existem vários conselheiros, e um deles, que é um juiz federal indicado pelo Supremo Tribunal Federal, o Dr. Walter Araújo, ele deu uma liminar hoje, na noite, quer dizer, já ontem, né, na noite de terça-feira, dia 16, uma liminar para suspender as atividades do promotor que está conduzindo esse inquérito criminal. Ele alegou que esse promotor não parece ser o promotor natural do caso. Bom, que história é essa de promotor natural? Na magistratura existe o princípio do juízo natural. Isso significa que somente aquele juiz que é de uma determinada vara pode julgar algum processo. Se um outro juiz for lá pegar um processo de um outro juiz de uma vara e der uma sentença, por exemplo, essa sentença é nula, né? No Ministério Público, esse princípio ele é entendido de forma totalmente diferente, ele é mitigado, ele não tem o mesmo valor, até porque o Ministério Público é uma instituição una e indivisível. Isso quer dizer que, se tiver uma audiência, tá? O promotor daquele caso no dia não vai por algum motivo, um outro promotor for lá e fizer aquela audiência, isso é perfeitamente válido, porque é uma instituição só, todos são considerados uma coisa só, indivisível, tá? Bom, só que então agora esse conselheiro sacou essa carta da manga, dando uma aparência de legalidade para essa atitude que na verdade não passa de uma manobra, até porque, vou deixar bem claro aqui, que o Ministério Público ele tem por hábito essa prática de mitigar esse princípio do promotor natural quando cria, por exemplo, grupos especiais de promotores de combate à corrupção, e esses promotores não são titulares da vara. Então, isso é uma prática comum, tá? E agora vem o Ministério Público fingindo que isso não acontece, fingindo que esse princípio não é mitigado, tá? E quer emprestar agora um valor a esse princípio só para, na verdade, adiar o depoimento do Lula. Eles fizeram isso de forma transversa, não foi uma ação direta, tá? Eles, como não podiam adiar, até porque o Conselho Nacional do Ministério Público não tem competência para atuar sobre os processos que estão correndo na vara, ele algemou, ele amarrou as mãos do promotor. O que ele podia ter feito, então? Ele podia ter dito assim: se você não é o promotor natural, eu entendo que não é, quem tem que ir no seu lugar é o promotor que eu entendo que é o natural. E daí eles teriam que ter imediatamente convocado o promotor natural para ir participar da audiência e não fazer esse esqueminha, essa manobra, para que a audiência seja suspensa porque não tem nenhum promotor para ir lá, certo? Então isso é uma manobra. A gente não pode se conformar com isso. Agora, quero dizer o seguinte, essa casa vai cair. Não adianta vocês ficarem adiando depoimento. Vai ficando cada vez mais claro, patente para todas as pessoas que o seu Lula de inocente não tem nada. Se ele fosse inocente, não tivesse nada a esconder, ele ia lá, prestava esse depoimento e acabou. Só que como ele sabe, né, que na verdade ele deve e quem deve teme, ficam arrumando essas artimanhas e nem ao menos utilizam as formas naturais de se fazer isso. Por exemplo, se uma pessoa que é indiciada,
que é ré, alguma coisa assim, ela, se acha que tem uma ilegalidade no processo, ela entra com habeas corpus para barrar a ilegalidade. Agora, já se viu ficar usando um deputado do PT que não tem nada a ver com isso, não tem a menor legitimidade. Aí esse deputado faz um requerimento para o Conselho Nacional do Ministério Público e aí o conselheiro saca aí de uma ideia brilhante, né? Para impedir que o promotor compareça e com isso, de forma totalmente assim, subreptícia, né? Suspender o depoimento. É isso, eu não me conformo e acho que todos vocês brasileiros não deveriam se conformar, mas vamos continuar aqui de olho porque essa casa vai cair.